Vamos falar de esporte. O Palmeiras segue seu processo de renovação do elenco. Depois de saídas importantes, como a de Dudu do clube, está perto de fechar com... deixa eu ver aqui. O clube está perto de vender o atacante... De vender. Ah, tá. Falei, Vender, gente. Quem que é Vender? Não conheço Vender. É de vender mesmo, o atacante Rony, que é esse que aparece aí na sua tela, pro Fluminense. Olha só, o apresentador tá com dificuldades de cognição nessa terça-feira. Mais cedo, no de primeira, aqui do UOL, o colunista Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, revelou que Palmeiras e Fluminense chegaram a um acordo e agora tudo depende da negociação entre o tricolor das Laranjeiras com o jogador. Essa parte aparece um pouco mais complicada, né, de ser resolvida. O Rony tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026, só que ele perdeu espaço com o Abel Ferreira na temporada passada, entrou na lista de negociáveis do clube e agora, portanto, está nesse impasse, né? Estão comigo hoje Danilo Lavieri e Paulo Massini, que vão falar sobre negociações do Palmeiras. E aí, Danilo, onde você está, meu amigo? Me conte, esse cenário aí não me é muito familiar. Você está de férias, está viajando, e aí? Mas está de olho nas negociações do Palmeiras, né? Não, boa tarde todo mundo, boa noite já. Eu não tô de férias, não. Eu tô aqui na varanda, sabe por quê, Diego? Porque a Enel não funciona aqui no meu bairro. Ah, não. Desde o meio-dia sem luz, rapaz. Se Então fosse eu tô só tendo no que seu apelar pra luz bairro... natural aqui, ó. Se fosse só no seu bairro era uma coisa, mas não, é na cidade toda, meu amigo, pode Na ficar cidade tranquilo toda. que a Enel não é preconceituosa, ela discrimina todos igualmente na cidade de São Paulo. Mas me conte, essas movimentações aí, o Rony pro Fluminense, será que rola? Pois é, então, a gente viu, né, como disse o PVC, o Palmeiras e o Fluminense entraram num acordo e essa parte nem é a mais difícil, porque o Palmeiras já chegou na conclusão que o Rony precisa ser negociado. E é curioso porque o próprio staff do Rony e o Rony em si, eles admitem que podem mesmo deixar o Palmeiras, eles entendem que o ciclo dele já se fechou lá no Palmeiras, mas qual é a grande questão? Nos últimos anos, o Rony teve uma passagem importante, ele fez gols importantes, foi muito bem em competições em que o Palmeiras foi campeão, como na Libertadores. Então teve valorização, teve renovação de contrato, aumento de salário. Então não é simples tirar o jogador que hoje ganha aí na casa de 1 milhão. Então, assim, os clubes aqui do Brasil, quando conversam com o Palmeiras, até chegam num acordo com o Palmeiras para conseguir efetivar uma compra. O problema é na hora em que precisa negociar com o Rony, porque o Rony precisaria baixar o salário. Então é difícil, né? Não é qualquer um que vai topar baixar o salário, mesmo que tenha aí no meio do caminho projetos diferentes, porque como você bem disse na abertura do bloco aqui do esporte, o Rony perdeu espaço no Palmeiras. Então, na teoria, ele poderia ir para o Fluminense, poderia ir para outros times em que tenham interesse nele, e que ele poderia ter mais protagonismo dentro de campo, poderia participar de outros projetos, mas para isso teria que topar uma redução salarial, o que é direito dele não topar, né? Ninguém é obrigado a reduzir e ninguém obrigou o Palmeiras também a dar esse aumento, esse novo contrato para ele. Então, é algo bem complicado e eu, sinceramente, acho difícil rolar alguma negociação em que algum time brasileiro tope pagar o salário dele integral. Eu acho que as duas saídas para o Rony, ou seria o Palmeiras pagar uma parte, e aí outra equipe poderia topar dividir esse valor, ou ele ir para fora, e a gente já sabe, com a nossa moeda, fica um pouco mais fácil uma equipe de fora conseguir igualar o que o Rony recebe por aqui, viu, Diego? Verdade, Massini, quando a gente olha para o elenco do Fluminense, né? O Rony já chegaria lá no Rio de Janeiro para ser titular, vai brigar por vaga, o que você acha? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Diego? Boa noite, Danilo, amigos. Acho que ele vai fazer parte do grupo, né? O Rony é um jogador que ele é muito importante na história do Palmeiras. Ele tem uma história pessoal também muito interessante, muito importante. É um pouco a cara do Brasil, né? Um jogador que teve muita dificuldade no início da vida dele, pessoal, passou necessidade, passou fome, enfim. Então ele é um vencedor, ele é um batalhador, ele é um vencedor. O Danilo fala de que acabou o ciclo, né? Eu tenho um pouco de. Eu não acredito muito nesse negócio de ciclo, que é o papo de coach, né? O cara lá te dá um pé nos fundilhos, né? E aí alguém, para você ficar melhor, se sentir melhor, fala, não, meu amigo, acabou o ciclo, logo vai abrir uma outra oportunidade para você. Na verdade, o fim do Rony no Palmeiras foi causado por ele mesmo, porque ele caiu o desempenho, simples assim, né? Ele continuou tendo tudo, prestígio, tem todo o trabalho, teve renovação de contrato lá atrás, e 23, o ano de 23 já não foi muito bom, o 24 foi horroroso.
né, para um jogador que se redescobriu numa nova posição como centroavante, ficou mais de 100 dias sem fazer gol. Eu não vou nem somar os dias que estão parados aí, que não seria correto da minha parte, né? Mas o Rony não faz gol faz tempo, e ele está com muita dificuldade, porque ele tem essa dificuldade técnica, né? Então ele viveu momentos incríveis, e acho que nenhum torcedor do Palmeiras pode não compreender que aquele gol de bicicleta no Allianz Parque foi um dos momentos mais emocionantes da história recente do Palmeiras. Eu estava lá, o Allianz Parque parou, ficou um suspense, assim, nossa, será? E isso foi muito legal, foi muito bom para ele, Rony, para o Palmeiras, fez gols e tal. Agora, acabou a forma, acabou o Rony no Palmeiras, ele não conseguiu dar conta. E as exigências são outras, né? Na verdade, o Botafogo contratou um centroavante que faz gol, o Flamengo tem o Pedro, enfim, são times que o Palmeiras vai brigar este ano para ser de novo protagonista, e o Rony, infelizmente, não conseguiu render. Então, acabou o ciclo nesse aspecto, porque não funcionou. Agora, uma possível negociação, o Rony tem mercado no México, tem mercado nos Estados Unidos. O americano adora isso, adora esse tipo de jogador, entendeu? É um cara que dá um frescor para o jogo, ele dá ele tem raça, ele corre. O americano gosta muito disso na essência. E tem também o chamado mundo árabe, né, que o Danilo conhece bem, já esteve lá, está até importando um cavalo árabe, que é também uma possibilidade para ele. Agora, nesse momento, o Palmeiras e o empresário dele tem que se mexer, tem que trabalhar. Não é só saber comprar jogador, tem que saber vender. E o Palmeiras faz isso muito bem. Vender jogador é uma arte que o Palmeiras faz e faz muito bem. Isso é uma crítica, isso é um elogio. Você precisa saber vender. Então, é questão de trabalhar isso e arrumar uma boa oportunidade. Talvez o Palmeiras tenha que diminuir um pouco do que ele tem para receber, e aí o clube que contratar vai colocar isso no salário ao longo do tempo de contrato, enfim, tem formas da coisa acontecer. Agora, não dá para emprestar e pagar o salário dele. Isso aí não dá. Então, ele que seja reintegrado ao elenco e que busque um lugar no time do Palmeiras. É isso. É isso aí. Ô Massini, ainda contigo aqui, um mercado muito movimentado, né, do Palmeiras nessa temporada. Qual é a explicação para essa mudança de postura? Muito se falava, né, que o Palmeiras não estava indo atrás de grandes nomes e tudo mais. Esse ano tem um Super Mundial, é só isso? O que você acha que tem feito o Palmeiras indo atrás de grandes reforços, né? Teve Paulinho e o Palmeiras segue se movimentando. Então, são vários fatores, Diego, não tem um fator só, né? Na minha visão, são vários elementos que compõem essa mudança de cenário. Primeiro, que eu acho mais importante, o técnico, né? Não funcionou. A questão técnica não funcionou no Palmeiras. Este ano que passou, né? O time foi eliminado das Copas, o agosto sangrento cobrou do elenco um elenco melhor, com mais qualidade, e o Palmeiras não conseguiu entregar. Já teve uma mudança no segundo semestre do ano passado, com quase 200 milhões de investimento. E necessariamente você tem duas vendas brutais, né? Ontem o Endrick entrou em campo e já entrou quase 500 mil reais na conta do Palmeiras das metas que o Palmeiras colocou no Endrick. Tem o patrocínio novo, tem placa de publicidade vendida nova, que é o segundo maior contrato do Brasil, tem o acordo com a W Torre, e um clube saudável. E tem um outro detalhe que eu fiquei muito impressionado, o João Paulo Sampaio, que é o responsável pela base do Palmeiras, deu uma entrevista lá para a TV Palmeiras mesmo, e disse que ele disse, né, que o Palmeiras tem 120 jogadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nos quais o Palmeiras tem, de cara, o direito aos 5% de clube formador e mais porcentagem. Então, dois tipos de porcentagem. Em alguns é mais-valia. Se o clube pagou 1.000 e vendeu por 1.500, o Palmeiras tem uma porcentagem desses 500. Em outros jogadores, o Palmeiras ainda tem, além da mais-valia, os direitos ainda, uma parte dos direitos, que aí de 0 a 40%, 45%, enfim. Então, é um trabalho excepcional que o Palmeiras fez ao longo destes anos,
começou lá atrás, estamos indo para o 11º ano e que rende seus frutos. Então, é um clube que fatura muito com sócio-torcedor, é o maior programa de sócio-torcedor adimplente do Brasil, né? Então, cara, por exemplo, a camisa do Palmeiras foi uma das mais vendidas por uma empresa especializada que vende camisa. O clube está vivendo o melhor momento da sua história, economicamente, tecnicamente, em termos de título, conquistas, é um negócio espetacular. Quem está vivendo o processo, a gente tem um pouco de mania, você conhece bem o Durkheim. O Durkheim dizia o seguinte: para você conhecer bem o fenômeno, afaste-se um pouco deles. Então, para nós que estamos vivendo o dia a dia, é difícil, mas se você olhar para a história do Palmeiras, cara, qual foi o período na história do Palmeiras, desde da sua fundação, que ele ganhou tanto em tão pouco tempo? Se você pegar a sua perspectiva histórica, 10 anos não é nada, entendeu? Então é um momento espetacular. Tem tudo isso, tem também o Mundial, tem o dinheiro que vai receber do Mundial, para o clube usar também como um chamariz, né? Dizer ao Andrés Pereira: Andrés, você vai ter uma possibilidade de jogar um campeonato mundial, né? Contra o Será que ele Porto, vem? contra Será o que ele Messi. vem?